Último alternado na área, chegando o Rafael Silveira aqui para falar de Grêmio novamente. Vamos lá, olha só, as duas coisas que eu quero falar hoje. Renato e uma provável mudança no esquema tático, tá? E a segunda coisa, coerência dos influencers e comentaristas. Por favor, gente, coerência. Hoje eu fiquei abismado quando eu vi alguns comentários muito ridículos. Porque o Fortaleza, que era uma máquina até a semana passada, hoje era um time desprezível. Aliás, o Fortaleza, que não perdeu ainda nesse Campeonato Brasileiro, que ganhou de 3-0 do Curitiba, que empatou com o Internacional, e quando empatou com o Internacional era uma máquina do Vojvoda, né? Que empatou com o São Paulo, empatou com o Corinthians, que pela Copa Sul-Americana ganhou do São Lourenço fora de casa e ganhou em casa de 6-1 do outro adversário. É líder da sua chave, tem 3 vitórias. Quer dizer, mas ele não tem nenhuma estrela, não tem nenhum estrelão, não tem nenhum nome grande ali. Não tem. Mas tem 3 anos de trabalho sem pressão e sem cobrança. Essa é a diferença. Eu já falei sobre isso. Olha o que aconteceu com o Botafogo. A máquina não era o Botafogo, agora o Botafogo deixou de ser a máquina também. Perdeu pro Goiás, já caiu na real. Não adianta. Tu pega clube que não tem pressão por título, não tem pressão por ganhar nada. Coloca exatamente o Grêmio na mesma situação. Coloquem o Grêmio na mesma situação para vocês verem. Vamos lá, vamos supor que o Grêmio não, de forma alguma, tá? A torcida ficaria contente do Grêmio ser eliminado agora na Copa do Brasil e não ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio mantendo-se na primeira divisão e quem sabe uma vaguinha ali na Sul-Americana, a torcida estaria feliz enchendo os estádios. Como é que seria o trabalho do Renato sem essa pressão? Com muito mais calma. E é assim que joga o Vojvoda. E é assim que joga o Luiz Castro no Botafogo. É muito mais fácil. Há de convir comigo. A segunda coisa que eu vi hoje e que me caiu todos os butiá do bolso e mais alguns da incoerência. Na hora de comentar sobre o Internacional, os comentaristas gremistas falaram que o Internacional não possui 18 jogadores e que hoje qualquer time num campeonato, para fazer frente no Campeonato Brasileiro, precisa ter de 18 a 20 jogadores de ponta, de nível. E eu vi eles falando que o Internacional não tem. Os mesmos. Para um pouquinho. O Grêmio tem, por acaso? Olhem para o Grêmio. O Inter não tem. Beleza? O Grêmio tem? Não. Então o do Inter não pode cobrar do treinador, porque o Inter não tem os 18 jogadores. Agora o Grêmio, que também não tem que cobrar do treinador? Outra coisa. 8-3. Esse placar lembra para vocês alguma coisa? Grenal na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Os comentaristas da maioria das rádios colocaram 8-3 no mano a mano dos jogadores do Inter com relação aos jogadores do Grêmio. E quem ganhou o Grenal? O Grêmio. Se o Grêmio não tivesse ganho aquele Grenal, hoje ainda estaria se falando que, apesar de todas as campanhas, o Inter é melhor que o Grêmio. Porque ganhou o Grenal. Agora vocês vão querer me dizer que o Inter, então, o treinador do Inter não é cobrado porque falta peças que vão chegar lá em julho. Agora, o Renato tem que ser cobrado, sendo que também está aguardando chegar as peças que ele pediu, sendo que está com meio time do departamento médico. No Inter não está meio time do departamento médico. Estão se estourando todo mundo, porque o Mano está botando todo mundo para jogar toda hora. O Alan Patrick não teve um jogo de descanso, está jogando todos. Está se arrastando, que tu olha, tá até com olheira.
Então, vamos ter muita calma nessas análises e ter coerência. Por favor, meus amigos, por favor, coerência. O Mano Menezes pediu um centroavante. O Internacional foi lá e trouxe o Luiz Adriano. Não vingou, não deu certo, mas o Inter trouxe. O Grêmio pediu um jogador de velocidade. A direção do Grêmio contratou vários jogadores. Contratou realmente 14 jogadores e não trouxe nenhum jogador de extrema de velocidade. Ah, porque tinha o Ferreira. O Ferreira que todo mundo sabe que não dá para contar. Nunca deu. No ano que caiu, ele ficou mais jogo fora do que em campo. No ano da segunda divisão, mais jogo fora do que em campo. Como é que tu vai contar com um jogador desse? Renato, sabendo disso, ficou enchendo o saco porque queria. Claro, cara, vocês não podem ser ridículos ao ponto de achar que se o cara chegar e oferecer pro Renato, olha só, eu tenho um jogador de meio aqui para contratar, posso contratar? E ele olhar o jogador e ver que o jogador tem um histórico que é bom que desenvolve. Claro, contrata. Agora, eu te garanto que nenhum deles chegou e disse pro Renato, Renato, ou eu contrato o Natan ou eu contrato um ponteiro. Ninguém falou isso pro Renato. Isso eu posso garantir para vocês. Porque se tivesse colocado nessa linha, ou eu trago o Natan ou eu trago um ponteiro, o Renato ia dizer, então me traz um ponteiro. Porque muito antes do Natan vir, o Renato já estava dizendo que queria o Michael. E quando ele falava o Michael, ao contrário do que toda essa imprensa tem falado, não era o Michael, era um jogador de estilo do Michael. Que o Grêmio não tem. De velocidade, de drible, de ir à linha de fundo, de chegar na linha de fundo, de correr, que o Grêmio não tem. Claro que o Renato está tentando o melhor, que é o Michael. Como em outras vezes o Renato tentou os melhores e recebeu a segunda linha. E aí se colocaram a culpa nele. O Renato uma vez pediu o Keno e trouxeram o Thiago Neves. O Renato uma vez pediu o Pedro e entregaram para o Renato aquele, o Viseu. Então, muita calma nessa hora, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é do esquema tático. Esse aqui, e eu vou colocar aí na tela para vocês vão estar vendo na tela. Esse aqui provavelmente pode ser o novo esquema tático do Grêmio. O que eu quero dizer com isso? A mudança que deve ocorrer. A gente tem aqui o goleiro. Esse aqui é o Tomás Luciano, provavelmente mais recuado, porque como ele não consegue jogar como ala, como lateral, não consegue ir para o ataque, ele vai jogar um pouco mais recuado para dar uma proteção. Aqui nós vemos o Bruno Alves fazendo como uma espécie de líbero centralizado e o Kahneman dando um pouco mais de cobertura para o lado esquerdo. Na frente deles, numa linha, a gente vai ter aqui o Vila Sante, que vai ficar um pouco mais como o primeiro volante. E aí sim, aí nós teremos dois volantes de saída com Carvalho e PP. E teremos dois na mesma linha, fazendo uma linha de 4, onde a gente vai ter o Reinaldo e vai ter o Bitelo do outro lado. Deixando o Cristaldo livre e o Soares lá na frente. Provavelmente esse será a formação do Grêmio para os próximos jogos, até que volte um dos laterais, ou o Fábio, ou o Pedro, o João Pedro, tá? Ou que volte um deles. Provavelmente é isso aí. Ah, Rafael, mas quando defender, como é que vai fazer? Quando defender, volta, forma-se uma linha com 4 jogadores, né? E deixa o Cristaldo ali na frente, um pouquinho mais adiantado. E aí a gente faz uma linha de defesa com 4 jogadores. Certo? Provavelmente vai ser essa a providência que o Renato deve tomar. Certo? Não sei se para esse jogo já, para essas 2 próximas rodadas, tá? O que já seria útil se ele resolvesse fazer nessas 2 próximas rodadas, tá? Porque se ele botasse nas 2 próximas rodadas, provavelmente o time seria um pouco mais defensivo pelo começo, entendeu? Pelo início, ser um pouco mais defensivo. Mas eu te garanto que se o Renato tivesse um jogador de velocidade, como ele queria, um extrema de velocidade, esse já era o esquema que o Renato estaria jogando, tá?
Porque o Renato já se deu conta que jogar com o Vina e o Cristaldo junto não dá. Não dá, eles não têm condição de jogar junto. O Renato só está tentando fazer aquilo que a maioria dos treinadores fazem, que é o quê? Colocar os melhores em campo. E por isso, como ele não tem ainda o Carvalho, não tem ainda o time completo, ele está tentando colocar da melhor maneira possível. E aos que falam que ele não treina, vai lá na Arena ver. Vai lá na Arena ver, porque ele treina, tá? Esses que vêm dizer que ele fica dando cruzamentinho, sim, ele estava fazendo treinamento de finalização. E aí ele estava cruzando para os jogadores finalizar. Ele não estava querendo ensinar cruzamento, ele estava ensinando finalização. Tu não enxerga? Não, não enxerga. É que tem que criticar, porque quando critica, dá like, né? Então, vamos criticar. Beleza, galera? Continue aí curtindo meu material. Continue, se quiser mandar perguntas, mandar mensagem, pode mandar. Compartilha para o pessoal. Segue o nosso canal aí, que devagarinho ele vai crescendo. Rafael Silveira, jornalista, Grupo Alternado RS. Até a próxima.